Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, bolo na marmita descartável para vendas ou consumo próprio. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de cenoura crua picada em pedaços bem pequenos, 2 copos de farinha de trigo sem fermento, 1 copo de açúcar, meio copo de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, 4 ovos inteiros. Para a cobertura nós vamos usar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, meio copo de chocolate em pó, meio copo de açúcar e 4 colheres de sopa de água. Usaremos também granulados de chocolate à vontade e gotinhas de chocolate à vontade. Uma outra sugestão para o bolo em marmitas descartáveis é o bolo de chocolate. Nós vamos usar 1 copo de açúcar, 2 copos de farinha de trigo sem fermento, 3 claras, 1 copo de leite, meio copo de chocolate em pó, 3 gemas, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para a cobertura nós vamos usar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, meio copo de chocolate em pó, meio copo de açúcar e 4 colheres de sopa de água. Usaremos também granulados de chocolate à vontade e gotinhas de chocolate à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Atualmente, muitas pessoas estão fazendo receitas para vendas a fim de complementar o orçamento doméstico. Então, nós vamos mostrar para vocês uma sugestão de fazermos bolos em marmitas de alumínio que vão ao forno e assam menos tempo, mas são assim nessas formas descartáveis. Nós compramos essas forminhas em embalagens assim, vem 10. Elas são encontradas em lojas de artigos de festas, em grandes redes de supermercados. Essas menores aqui, elas medem 9 centímetros de largura, 13 de comprimento e 2 de altura. Essas maiores, elas medem 12 centímetros de largura, 16 de comprimento e 3 centímetros de altura. Existem vários tamanhos, mas aqui em nossa região nós encontramos com mais facilidade esses tamanhos. São os mais usados e mais procurados. Elas vêm com uma tampa, um lado é de alumínio e outro lado é assim. Então, quando você tampa, você fecha. Deste lado aqui você pode escrever a data de validade do produto, a contar da data de fabricação e o sabor do bolo que você está vendendo nesta embalagem. Fica muito fácil de fazer, o tempo no forno é bem menor. O preço também dá um lucro bem bom. Uma coisa que eu sempre recomendo, gente, higiene, qualidade e bom preço. Com isso, as vendas sempre aumentam e o lucro é bem certo. Nós vamos fazer hoje 2 receitas de amostra para vocês colocarem nessa marmita descartável. Nessa menor aqui, nós vamos fazer a sugestão de um bolo de cenoura e aqui nessa maior vamos fazer a sugestão de um bolo de chocolate. Primeiramente, nós vamos fazer o bolo de cenoura. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador os ovos, a cenoura crua picada e o óleo. Vamos bater por 2 minutos. Em uma tigela, nós vamos colocar a farinha de trigo e o açúcar. Misturamos bem. Agora nós colocamos a mistura que nós batemos no liquidificador, na tigela onde está a farinha de trigo e açúcar. Nós vamos misturar até ficar uma massa bem homogênea. Aí, gente, a massa fica assim. Agora nós vamos colocar o fermento em pó para bolo e misturamos assim delicadamente. O fermento é muito importante para o crescimento da massa, mas nós temos que usar a quantidade certa. Se você colocar mais do que a quantidade pedida na receita, o bolo cresce muito e depois ele murcha.
Nós colocamos as forminhas dessa forma maior para facilitar na hora que for colocar no forno. Mas não tem água não, tá? Não é em banho-maria. Simplesmente nós colocamos a forminha assim, ó, na forma. Nós vamos colocar apenas na metade das forminhas, porque o bolo vai crescer e pode transbordar. Mas se você por acaso colocar a mais e o bolo ficar alto, não tem importância não, que você pode, com o auxílio de uma faca, você nivelar a altura do bolo. Essa receita que nós fizemos dá 8 forminhas desse tamanho que nós já mostramos. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 a 25 minutos. Depende muito do seu forno. Depois de 20 minutos você espeta um palito. Se já estiver bom, você pode retirar. Senão você deixa mais uns 5 minutos, que fazendo nessas forminhas o tempo de cozimento é mais curto. Já se passaram 25 minutos que a nossa receita estava no forno. Nós sabemos que está bom porque nós espetamos o palito e o palito sai limpo. Se você não quiser colocar cobertura, você pode desenformar muito fácil esse bolo, olha. Só fazer assim, ó. Aí, gente, solta muito fácil. Se por acaso ele crescer muito, nós podemos retirar o excesso. Colocamos de novo na forminha. Essa aqui é a receita de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Mas se você quiser vender assim do jeito que está, olha, fica muito bonito e muito saboroso. Agora nós vamos fazer a cobertura de chocolate. Em uma panela no fogo baixo nós vamos colocar o açúcar, o chocolate em pó, a manteiga ou margarina e a água. Vamos misturar bem até ficar uma mistura homogênea e depois nós vamos esperar ferver. Assim que ferver, nós apagamos o fogo. Aí, gente, começou a ferver, nós apagamos o fogo. Essa calda, assim, quando ela está quente, ela fica líquida. Depois ela esfria, ela fica cremosa. Vamos colocar ela ainda quente por cima do bolo. Nós colocamos a cobertura de chocolate. Agora colocamos o granulado. A quantidade fica a seu gosto, tá? As gotinhas de chocolate é opcional. Agora nós vamos fazer assim com todos eles. Então nós terminamos de enfeitar todos os bolinhos nas nossas marmitas descartáveis. Uma outra sugestão para o bolo em marmitas descartáveis é o bolo de chocolate. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. No liquidificador nós vamos colocar os ovos, a manteiga ou margarina e o leite. Vamos bater por 2 minutos. Em uma tigela nós vamos peneirar a farinha de trigo. Agora vamos peneirar o açúcar e o chocolate em pó. Misturamos bem. Agora nós colocamos a mistura que nós batemos no liquidificador. Nós vamos misturar até ficar uma massa bem homogênea. Aí, gente, nós misturamos até ficar assim, olha, nessa consistência. Agora nós reservamos essa massa e vamos bater as claras em ponto de neve. Aí, gente, quando fica assim, já está em ponto de neve, olha. Nós vamos misturar as claras batidas em ponto de neve na massa que nós fizemos. Misturamos levemente. Agora que nós vamos colocar o fermento em pó para bolo. Misturamos levemente também. Agora nós vamos colocar nas formas de alumínio descartáveis, somente pela metade, porque o bolo cresce muito, aí pode transbordar. Aqui, gente, nesta receita, nós colocamos em 6 forminhas. Agora nós vamos levar ao forno, temperatura média, 180 graus, por 25 minutos. Depois desse tempo, você espeta o palito. Se sair limpo, é que o bolo está cozido. Porque o tempo de cozimento nessa forma descartável é menor do que se fosse feito numa forma de alumínio normal. Já se passaram 25 minutos que nosso bolo está no forno. Agora nós vamos fazer a cobertura de chocolate. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o açúcar, o chocolate em pó,
a manteiga ou margarina e a água. Vamos misturar bem até ficar uma mistura homogênea e depois nós vamos esperar ferver. Assim que ferver, nós apagamos o fogo. Aí, gente, começou a ferver, nós apagamos o fogo. Vamos colocar ela ainda quente por cima do bolo. Esta calda, gente, quando coloca, ela fica assim bem mole. Mas depois que ela esfria, ela fica cremosa. Agora nós vamos colocar o chocolate granulado e as gotas de chocolate. Você pode colocar o confeito de sua preferência, tá? Vamos fazer assim com todo o restante dos bolos das marmitas descartáveis. Então nós terminamos de decorar os nossos bolos. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Esse aqui é o tamanho maior, é o bolo de chocolate. E esse aqui, o tamanho menor, é o bolo de cenoura. Muito gostosas essas receitas. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Fica bem macio o bolo de cenoura e o de chocolate também, olha, bem macio. Nós cortamos assim para mostrar para vocês como que fica. Se vocês quiserem, pode consumir também com um garfo na própria marmitinha. Muito gostosa essa receita. Vocês podem fazer do bolo no sabor de sua preferência. O tamanho dessas marmitinhas varia muito de marca para marca. Então, esses tamanhos que nós demos aqui para vocês é a quantidade que dá na receita. Para festinhas de aniversário, você pode fazer o tamanho menor. Para congelar essa receita, você congela somente o bolo. A calda e o granulado você coloca na hora que for consumir. Essa receita de vendas certas e lucros certos. Vale a pena você fazer para vender ou para consumo próprio. E o preço de venda varia de região para região. Para nós tamparmos essas marmitas, nós colocamos a parte de alumínio para baixo. E fazemos assim, olha. Aqui nessa parte de cima você escreve o sabor do bolo e a data de fabricação. Geralmente é 5 dias a validade de cada receita que você colocar aqui. Então esta é a nossa receita de hoje. Bolo na marmita descartável, para vendas ou consumo próprio. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site, canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.